turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando com esse Acorda Vascaínos, pedindo a você dar um like aqui no vídeo, pegue o link, compartilhe aí para geral, vai ser muito importante para nós que esse vídeo, como todos do canal Ave Mais, possam chegar a mais vascaínos, e você compartilhando, você dando like, é muito importante para nós. Chegamos em nome da Nitquantic. Você viu agora há pouco. Ontem fiz um pedido da Nitquantic aqui para minha casa, para um sachê muito, mas muito bom, natural, para temperos, para saladas e que dá uma regulada perfeita na flora intestinal, no estômago. Muito, mas muito bom. Entrega rápida, perfeita, produto de altíssima qualidade da Nitquantic. Muito obrigado ao Carlos e aos amigos do telemarketing da Nitquantic. O Vasco joga hoje contra o Sport Clube do Recife pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo de muita importância, de muita pressão por conta daquilo que vem acontecendo nas arquibancadas com relação ao técnico Fábio Carilli. Mas eu vou pedir desculpas a vocês e vou pedir licença e perdão de não falar do jogo hoje. Porque eu queria falar de um outro assunto, queria falar de um outro tema. E mais uma vez, peço desculpas. Sei que vocês gostam muito que a gente venha aqui todo dia de manhã, ou aqui no Ave Mais, ou no Atenção Vascaínos, para dar uma opinião. Mas o assunto que eu vou abordar hoje é um assunto que eu preciso abordar. Eu estou vestindo uma camisa, e não estou com a camisa do canal exatamente por isso, uma camisa que é muito importante para mim, como símbolo, como representatividade. Vocês devem perceber que aqui no meu humilde estúdio eu tenho algumas citações muito importantes, mas uma delas é a que mais está presente. Tanto a camisa me foi premiada e me foi doada e presenteada, como as representações que estão aqui no estúdio, em cima de uma figura que nos deixou tem 2 anos, uma figura que representa a história do Vasco. Se vivo fosse, amanhã, Carlos Roberto Dinamite de Oliveira estaria completando 71 anos de idade. Sei que talvez para as novas gerações seja enfadonho falar de alguém que se foi, lembrar de alguém que se foi. Só que talvez vocês mais jovens, eu já fui jovem também, penso assim, talvez um dia entendam que a história se faz por aqueles que fizeram a história. E se eu, se você, se todos nós estamos hoje ligados nesse programa, agradecendo a você que abre as portas da sua casa, é porque um dia jogou no Vasco Roberto Dinamite. Roberto Dinamite é a própria personificação do Vasco. Menino simples, menino humilde, de Duque de Caxias, que passou enormes dificuldades, muitas provações, para se tornar o maior jogador da história do nosso clube. O maior artilheiro de campeonatos brasileiros em todos os tempos. E nunca será batido. Eu tenho aqui em mãos um livro que eu tenho orgulho de dizer que participei do centenário do Vasco, de 1998. E, à época, na BR Comunicação, tive a oportunidade de participar e de estar fazendo esse livro. Me traz muito orgulho, me traz muita honra de ter, de alguma forma, tendo sido comandado por Fernando Horácio da Mata, já falecido, e com uma equipe de muitos bons jornalistas, diagramadores, pessoas importantes da comunicação, ter feito parte desse livro na pesquisa. E é um capítulo de ídolos, e nesse capítulo conta a história de Roberto Dinamite. E essa história começa dizendo: a bola veio cruzada da direita por Zanata,
e caiu exatamente em seu peito, um pouco à frente da marca do pênalti. Jeitoso, apesar de 1,82 m de altura, ele dominou e, ante a aproximação do zagueiro Osmar, deu um love toque com o peito do pé, encobrindo o adversário. Antes mesmo de a bola cair no chão, veio o chute forte, quase de dentro da pequena área, sem chance para o goleiro Wender. Era um lance que ocorrera naquela tarde de 8 de maio de 1976, e que talvez seja uma síntese do que foi Roberto Dinamite para o Vasco da Gama. Roberto foi exatamente isso: o gol, a explosão, a alegria, a forma simples de dar um chapéu e fazer um gol. E termina essa menção no capítulo de ídolos, e ele sendo o primeiro de todos, quando dizem que em 1993, depois de parar de jogar futebol em 1992, Roberto teve direito a um jogo de despedida no Maracanã e a homenagens, justas para alguém que, como dizia o locutor Valdir Amaral, era a vocação do gol. Vocação que vem de berço, que faz parecer simples dar um lençol no zagueiro adversário e chutar sem defesa para o goleiro antes de a bola cair no chão, fosse no Maracanã ou num campinho de pelada em Duque de Caxias. Naquele dia, o torcedor do Vasco sabia, naquela volta olímpica, que estava perdendo seu maior ídolo. Um homem simples que foi ao vestiário, deixou o estádio tranquilamente, atendendo como de hábito aos pedidos de autógrafos. Roberto é aquilo que falta ao Vasco: a humildade, a simplicidade de um clube que precisa se reinventar, precisa talvez seguir no exemplo do atleta Roberto, do homem Roberto, aquilo que a gente tanto busca: união, amor e sucesso acima de qualquer coisa. Vir aqui vestir essa camisa que me foi doada, presenteada por ele, a quem abrimos espaço e demos a mão nos 6 anos do canal, porque o Roberto fazia um programa de televisão em que era achincalhado. E um dia disse a ele: Roberto, por que isso, Roberto? Você é o Roberto Dinamite. Com todo respeito aos demais, bata de frente. E ele começou a fazer, dentro da sua simplicidade, sem querer agredir ninguém, mas começou a fazer. Roberto, às vezes, era simples demais. Era um sujeito que não tinha vaidade, não tinha nada além do amor aos amigos, do amor à família e do infinito amor pelo Vasco. Confesso a vocês que vir aqui hoje falar do Roberto, às vésperas do seu aniversário, é uma dura tarefa, como sempre é e será para mim falar do Roberto. O canal tem em todas as suas vinhetas no final a narração desse gol, do moço que veio de Caxias. É o mínimo que a gente pode fazer pela lembrança de alguém que faz muita falta. A gente sabe que os assuntos hoje envolvem o Vasco em crise ou não, o Vasco de Carille em briga com o torcedor, o Vasco da SAF vende ou não vende, o Vasco de Pedrinho, também importante jogador da história do Vasco, o Vasco dos problemas, o Vasco da busca de soluções. Eu sei de tudo isso, mas mais uma vez venho aqui pedir desculpas a vocês, porque eu não posso deixar de homenagear Roberto Dinamite. Porque o Vasco nos fez Vasco por conta dele, muito por conta dele. De uma geração que abraçou um jogador que dava prazer de ver jogar. De uma geração que viu e que hoje é mal acostumada e por isso cobra tanto, viu um verdadeiro super-herói em campo. Roberto participou várias vezes com a gente de lives, de eventos, de palestras, de bate-papo, como no início do canal, programa na Casa do Bismarck, como na sua última aparição no aniversário do canal, em São Januário, quando se emocionou muito
E eu não posso deixar de fazer essa menção, de abrir o espaço aqui e não falar de um jogo, porque nada é mais importante no Vasco do que Roberto Dinamite. É uma lembrança enorme, é uma saudade sem fim, ainda mais o Vasco vivendo esse momento. Eu gostaria tanto que fosse um momento feliz, alegre, para que o Roberto, de onde ele estivesse feliz e alegre. Foi feita uma estátua atrás do gol, uma homenagem que ele não queria, mas que foi feita e muito bem feita. Uma estátua que lembra, Roberto, que sempre que alguém vai ao estádio, vai lá tirar foto, vai lá abraçá-lo, como se fosse o Roberto vivo. Mas o Roberto está vivo. O Roberto está presente em todos os nossos corações. Porque eu tenho a certeza de que a esperança que a gente nutre de ver o nosso clube melhor, a esperança que a gente nutre de ver o Vasco vencedor, vem do Roberto, daquilo que o Roberto humilde nos ensinou. Que nada é fácil, nem que se bote cabo de vassoura nas pernas quando você tem um problema. Que nada é fácil quando você é o melhor centroavante do Brasil e fica no banco numa Copa do Mundo inteira que o Brasil precisou de um centroavante. Que o Vasco precisa de alguém que bata de frente com o sistema, de alguém que lute contra os poderosos, de alguém que lute contra os mais abastados. E o Roberto fazia isso, em campo, na bola, na perseverança, no amor. A nossa esperança se baseia muito nos exemplos que ele deixou para a gente. Porque a nova geração não viu, mas honra o nome dele. Grita aos 10 minutos o nome de Roberto, lembra sempre do Dinamite, ouve seus pais, seus avós, seus tios, todos contando histórias e histórias do maior camisa 10 que o Vasco teve, de um dos maiores desse país. Fica aqui a minha singela homenagem, fica aqui a minha tristeza, fica aqui a minha saudade e fica aqui a certeza de que é possível, é capaz de se conseguir. Não é uma tarefa inglória quando você se esforça. A resiliência dos vascaínos vem da resiliência do Bob, vem da resiliência daquele jogador extraordinário que brindava a gente todos os dias em campo, que nos deu exemplos claros de que mesmo estando abaixo, a gente consegue ganhar daqueles que estão em cima. Feliz aniversário, meu irmão. Eu hoje vou estar trabalhando, mas vai romper a meia-noite e eu vou estar olhando aqui para o meu estúdio. Ali, na moeda comemorativa, no busto, lá em cima, você está em todos os lugares. E sempre estará na nossa memória, na nossa retina, na nossa lembrança, nos nossos corações, no ar que a gente respira e na força de gritar Vasco. Porque o Vasco é você, meu caro amigo. De onde você estiver, nos abençoe, porque nós estaremos aqui sempre honrando o seu nome como o maior que vestiu essa camisa. Grande abraço, muito obrigado, perdão mais uma vez, mas Roberto é mais do que tudo quando o assunto é Vasco.